Olá pessoal, me chamo Larina Médico e faço parte da equipe 5, junto com os participantes Kaique Pereira, Lucas Gustavo e Jonatas Oliveira. Somos do segundo D e hoje vamos discutir sobre um tema muito importante na física, as trocas de calor, especialmente focando no calor específico e da capacidade térmica e sua relevância nas trocas de calor. Breve contextualização sobre a importância das trocas de calor no cotidiano e em processos industriais. Olá, eu sou Gustavo e vou falar sobre calor específico. A definição do conceito de calor específico é sua importância na transferência de calor. O calor específico de uma substância é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma unidade de massa dessa substância em uma unidade de temperatura. O calor específico varia de acordo com as substâncias, sendo maior para substâncias com maior massa ou complexidade molecular e menor para substâncias mais simples. Sendo assim, o valor específico varia de acordo com os materiais e substâncias. Exemplos práticos que ilustram a influência do calor específico em diferentes situações com aquecimento da água, isolamento térmico e refrigeração. Neste experimento, vamos demonstrar de forma visual e prática as propriedades do calor específico da água e do ar. Ao aquecermos a água e o ar contidos em balões, veremos como cada substância reage de maneira única ao calor. Prepare-se para uma experiência empolgante que nos ajudará a compreender melhor as características desses elementos tão fundamentais em nosso dia a dia. Hoje, estou aqui para apresentar o experimento da bexiga. Primeiro vamos aos materiais. 2 bexigas, uma vela, água, oxigênio, um isqueiro para acender a vela. Vamos ver o vídeo com o experimento. Bexiga com ar, vela com fogo. O balão estourou. Agora vamos ver o que acontece se o balão estiver com água. Balão com água. O balão não estourou. Por quê? A água tem um calor específico muito maior do que o do ar. Portanto, quando o calor da vela entra em contato com a borracha da bexiga, a água não permite que o látex se aqueça muito. Já o ar, como tem um calor específico muito menor, quando entra em contato com o fogo, o látex do balão se aquece muito, fazendo com que o balão estoure rapidamente. E esse foi o experimento da bexiga. Espero que vocês tenham gostado. Olá, me chamo Kaique e vou falar sobre capacidade térmica. A definição da capacidade térmica e sua relação com a quantidade de calor que um corpo pode armazenar. A capacidade térmica de um corpo é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura deste corpo em uma unidade de temperatura. A capacidade térmica de um corpo depende não só de sua massa, mas também de seu calor específico. A exploração da influência da capacidade térmica na estabilidade térmica de materiais e na eficiência energética de sistemas. Exemplos práticos que demonstram como a capacidade térmica dos materiais impacta o controle da temperatura em ambientes como indústrias, construção civil e aplicações domésticas. Agora vamos aprender um pouco a calcular a capacidade térmica de um corpo. A capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor fornecida a um corpo e a variação de temperatura sofrida por ele. Esta relação é dada pela fórmula C é igual a Q sobre ΔT, onde C é a capacidade térmica, Q é a quantidade de calor e ΔT é a variação de temperatura. Sabendo esta teoria, vamos fazer um exercício prático. Ao fornecer 300 calorias de calor para um corpo, verifica-se como consequência uma variação de temperatura igual a 50 graus. Determine a capacidade térmica desse corpo. Para resolver, vamos reunir as informações que o problema nos oferece. Ele fala que foi fornecida 300 calorias. Assim, temos Q igual a 300. Em seguida, fala que a variação da temperatura é igual a 50 graus Celsius. Então, ΔT é igual a 50 graus. Agora é só substituir na fórmula. Q vai ficar igual a 300, que é a quantidade de calor,
sobre 50, que é o ΔT. 300 dividido por 50 é 6. Então a resposta é C é igual a 6 calorias por grau Celsius. Bem simples, né, galera? Olá, eu me chamo Jonatas e eu vou falar sobre a conclusão. Recapitulação dos principais pontos abordados. A importância do calor específico e da capacidade térmica em processos térmicos. Compreender essas grandezas é fundamental para prever como irá reagir à alteração da temperatura, além de ser essencial em processos industriais e de engenharia. ênfase na relevância desses conceitos para o avanço da engenharia térmica, a climatização sustentável e o controle eficiente da transferência de calor, as trocas de calor, o calor específico e a capacidade térmica são conceitos básicos mais essenciais para entender o comportamento térmico dos corpos. Sendo assim, podemos concluir que o estudo do calor específico e da capacidade térmica são fundamentais para compreendermos o fluxo de calor em sistemas físicos e químicos, auxiliando no projeto e na implementação de processos mais eficientes e sustentáveis.